Oi, gente. Vamos para a nossa live hoje, 7h30, estamos quase no horário, vou esperar vocês entrarem. Vamos falar coisas assim da nosso interesse assim profundo, né, diante da realidade que a gente está vivendo, que são as vacinas e os exames de Covid-19. Nós precisamos entender bem o que está acontecendo no mundo, né, e aqui no Brasil, para que a gente consiga voltar a uma certa normalidade, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Mas a gente tem que fazer isso com muita segurança. Então, vou vendo aqui, Cristiana Midose, Marita, boa noite, Inês Batista, Janete Romero, Rosana Celos, Rosinei Carvalho, todas essas pessoas entrando. Sabor de fada, esse nome é bonito mesmo, hein? Entrando, Rosa Claudinha entrando, Fernando Paiva também, Fernanda Paiva. Eu acho que é isso, a gente precisa entender bem, André Brown, eu acho que a gente precisa saber, e para saber a gente tem que pegar um especialista, né? Que ele tem que ter muito cuidado. Eu vou tirar aqui o meu, que está dando sempre um metálico, acho que é isso. Vê se ficou bem. Quem é que falou comigo agora? Vê se melhorou aqui que eu tirei o som, se tá bom, gente. Tá bom o som agora? Quem pode me dar um alô para dizer se tá ok? Tá bom? Eu tirei, porque eu não sei porque está dando uma interferência. Interessante isso. Mas, enfim, vamos lá. Melhorou, tá dizendo aqui. Melhorou, que o som melhorou. Então, vamos com fé, né? Que vai dar tudo certo. Eu vou chamar, então, o meu entrevistado de hoje, dessa live, que é o Gustavo Campana. Ele é o diretor médico da DASA. DASA é a maior indústria farmacêutica, a maior empresa de diagnósticos que a gente tem no Brasil e na América Latina. Então, é uma potência a DASA, e ele é o diretor médico da DASA. Então, ele está por dentro de todas essas questões de vacinas e exames, que é o que a gente também precisa muito saber. Vou entrar aqui agora para chamar o Gustavo. Aguardando aqui o Gustavo entrar. Eu mesmo adoro saber essas questões médicas. Oi, Gustavo, tudo bem? Como vai, Márcia? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Eu estava aqui falando da importância, o primeiro prazer ter você, da importância para a gente estar bem informado de tudo que está acontecendo, né? Porque não deixa de ser uma situação muito angustiante para muitos, mesmo aquelas pessoas que já tiveram Covid, que foi o meu caso, mas como aquelas que ainda não tiveram, espero que nunca tenham, as pessoas precisam estar mais bem informadas do que está acontecendo, né? Do que a gente pode esperar no futuro próximo, né? Ou no futuro mais lá na frente. Então, primeiro eu queria começar com você me contando como é que você está vendo a situação atual, o que está acontecendo nesse momento, por exemplo, no Brasil, o que você está vendo diante de tantos diagnósticos que vocês da DASA fazem? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, super obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer. A gente costuma dizer que comunicação e informação agora é um dos pilares mais importantes, né? Então, de fato, Você fala um pouquinho mais alto, que está um pouco baixo o seu som. acho que agora aqui vai melhorar. De fato, a gente tem uma enxurrada de informações, né? Então, é fundamental que a gente passe a informação mais atual, que a gente passe a informação com rigor técnico, né? Para que todas as decisões sejam realizadas. Qual que é a nossa visão sobre o momento agora da pandemia aqui no Brasil, né? De fato, eu acho que tem um ponto que é super importante a gente colocar, que a pandemia ela evolui de uma forma heterogênea entre as diferentes regiões. Então, o que acontece hoje no sul do país, por exemplo, é diferente do que está acontecendo no norte e nordeste. Então, qualquer tipo de tomada de decisão leve em conta essa distribuição geográfica da pandemia. E também que, durante uma pandemia, os momentos que ela evolui são diferentes. E as tomadas de decisões e ferramentas, tanto terapêuticas, assistenciais, diagnósticos, que nós utilizamos a cada momento, elas também são dinâmicas. Então, é super dinâmico gerir a pandemia, né? Então, no começo, a gente chamava de uma fase de bloqueio, onde a gente tinha estratégias para reduzir o número de casos, para não ter os primeiros casos. A partir do momento que a gente teve a pandemia instalada, a gente passa a olhar mais diagnóstico dos pacientes mais graves. Agora, a gente olhando muito mais a questão de retomada. Então, é um evento extremamente dinâmico. Então, não tem o certo ou errado, mas sim a ferramenta certa para o momento certo.
No Brasil, a gente tem acompanhado aí o número de casos diários e aparentemente a gente está num platô, né? Então a pandemia ela tem uma curva crescente, ela alcança um platô do número de casos diário e o que é uma característica comum é uma queda mais lenta do que o acréscimo de casos, né? Então ela sobe de uma forma muito rápida, mas ela tem um decréscimo mais lento, isso porque a gente tem mais pessoas infectadas que contaminam mais. Obviamente que a gente só vai ter certeza que o pico ou o platô passou depois que a gente passar por ele, né? E a gente tem algumas características super desafiadoras no país, que é uma limitação de determinados tipos de ferramentas, como testes, por exemplo, porque é uma corrida global pelos mesmos insumos. O mundo inteiro está comprando a mesma máquina, o mesmo reagente. Então, a gente tem que entender muito essa questão de distribuição regional, quais são as nossas limitações para entender o quanto isso é realmente um platô ou é uma limitação do número de testes que o país realiza hoje e como a gente vai lidar a partir do momento que a gente tem diferentes regiões em diferentes momentos da pandemia. Eu estava querendo perguntar justamente isso, Gustavo, porque você falou que a gente entrou num platô, mas a gente, como você também falou, existem regiões que estão em momentos muito diferentes, né? Em alguns estados já está se começando a fazer a abertura. Em outros, pelo interior, as coisas estão começando a chegar com uma forma mais violenta, vamos dizer assim. Então, mas mesmo assim, tendo divisões em setores, em lugares tão diferentes, a gente pode considerar que o Brasil como um todo já entrou num platô mais estável? Aparentemente sim, é isso que a gente acredita. Nós estamos num platô, de novo, com diferenças importantes entre as diferentes regiões, mas nós sim, aparentemente estamos num platô. A gente já tem uma estabilidade, a gente chama de semana epidemiológica, né? Numa pandemia a gente monitora por semana epidemiológica. E a gente já tem uma estabilidade do número de casos diários. Então, aparentemente, sim, nós estamos nesse platô. Tomara que a gente tenha aí comece a descer desse platô em breve, mas é importante ressaltar que essa descida ela é mais lenta do que a subida. Tá? Essa é uma característica comum. Né, Gustavo? E por que ela é tão mais lenta? Só para a gente explicar bem para as pessoas isso. Se a gente pensar, um dos grandes indicadores, um dos indicadores mais importantes na gestão da epidemia, a gente chama de índice de transmissibilidade. O que é isso? É para quantas pessoas uma pessoa contaminada passa. Tá? Isso também é dinâmico, mas se a gente for pensando que, independente desse índice mudar muito, nós temos hoje um caso acumulado de casos maior, ou seja, eu tenho mais pessoas ficando doentes, porque na curva eu tenho só um espaço aqui. No platô eu tenho todo esse número de pessoas que estão doentes. A gente tem essa disseminação. Então a gente passa a ter um número maior de pessoas doentes a partir de agora, tá? E essa curva ela é um pouco mais lenta. Agora, o que é importante? A gente também tem hoje um número maior de casos sintomáticos mais leves. Né? Então, esses casos até assintomáticos e sintomáticos mais leves. Mas isso tem a ver também com a questão de priorização de testes em pacientes mais graves que aconteceu no passado, porque nós tínhamos uma limitação maior do que nós temos hoje do número de testes disponíveis no Brasil. Então, novamente, o tipo de recomendação, a priorização que você faz, ela tem que ser levada em conta para entender qual é o período da pandemia. Pois é, eu fico me lembrando, sabe, Gustavo, que no início, quando começou, a gente recebia as informações do Ministério da Saúde que procure apenas um posto de saúde ou hospital se você estiver com febre e falta de ar. E depois a gente notou e percebeu, e, enfim, todo mundo viu que quando a pessoa já ia nesse estado, é porque ela já estava tão mal que ela não poderia, dificilmente regrediria, né? Vamos dizer assim. Já tinha que ser entubada e vieram para um caso gravíssimo. Isso foi, assim, vamos dizer assim, foi um desencontro, né? Porque atrasou muito justamente o acesso às pessoas, à comunicação, para que elas tivessem, vamos dizer assim, se protegendo com um tipo de medicação e de tratamento, né? Isso aconteceu muito no início da curva ascendente da pandemia no Brasil e alguns fatores contribuíram muito para isso. Primeiro, nós tínhamos uma limitação de disponibilidade do RT-PCR, que é o teste ideal para diagnóstico, muito grande. Eu me lembro de ter conversado com empresas do exterior que quase 100% desses reagentes são importados, então a gente depende de uma produção externa. Tem um fato super interessante, os países produtores desses tipos de reagentes são os países que mais testaram, Estados Unidos, alguns países da Ásia, alguns países da Europa, porque eles produzem lá e alocam
a maior parte da sua produção para o país de origem e exportam uma parte menor. Então, a gente tinha uma limitação. Tendo uma limitação, começou a ter essa recomendação de testar só aquelas pessoas que estavam realmente precisando, que tinham critérios de internação hospitalar, porque é fundamental dentro do hospital a gente fazer o que a gente chama de isolamento de leito. Eu não posso ter um paciente com outro tipo de síndrome gripal numa UTI junto com o paciente de Covid. Eu coloco ambos em risco. Tá? E um outro indicador que é fundamental é nós termos estrutura de saúde, principalmente UTI, disponível para atender aquela proporção de pacientes graves. Então, numa curva ascendente que eu começo, ainda não tenho todos os leitos de UTI disponíveis para atender esses pacientes, e eu tenho um aumento rápido do número de casos, eu coloco em risco a saúde dos indivíduos. Então, por isso que houve essa recomendação, e ela foi comum a praticamente todos os países do mundo: permaneça em casa, porque dessa forma você não leva adiante a pandemia, ou seja, você não contamina outros indivíduos, e a gente estrutura unidades de saúde, principalmente UTI, para que consigam absorver a proporção de pacientes graves que precisam, principalmente de respiração assistida e de leitos de UTI, de internação. Agora, Gustavo, agora que a gente já está nesse platô, tem muita gente que não sabe se teve ou não teve, né? Porque tem pessoas que ficaram assintomáticas, tem pessoas que tiveram uma leve gripe e ficam achando, de repente eu tive Covid, eu não sei. Como é que é a orientação agora? As pessoas devem tentar fazer exames para saber se são ou não, se tem ou não imunidade? Olha, Márcia, nós temos 2 grupos de exames para Covid. Tá? O primeiro grupo são aqueles exames que detectam a presença do vírus no organismo. Então, ele é para uma pessoa doente. Né? Então, eu faço o diagnóstico que ela está com Covid naquele momento. Esses testes para detecção do vírus, eles são principalmente formados pelo RT-PCR, pela detecção do material genético do vírus. Então, para quem que ele é recomendado? Para o paciente que apresenta sintoma. Então, eu passo a apresentar determinados tipos de sintomas relacionados a uma gripe. Né? E aí tem uma característica de febre, é muito comum. Esse vírus traz uma característica interessante, que é a perda do olfato e do sabor. Então, isso é muito característico e é uma lesão de um nervo. Então, tem características comuns e aí a gente indica o teste do RT-PCR para definir a doença. É importante também que os contactantes, as pessoas próximas a quem teve o diagnóstico, também sejam testadas. Tá? Do outro lado, nós temos aquele grupo de exames que faz a detecção da nossa resposta à doença. Então, eu tenho a doença, seja ela sintomática ou assintomática, o nosso organismo ele produz anticorpos para combater aquela doença, que são as imunoglobulinas, a tal da IgG, a IgM. Então, nesse momento, a ferramenta, que é o teste sorológico, que é uma coleta de sangue, a gente tira o sangue do paciente, coloca em máquinas específicas de alta capacidade de produção de exames, a gente detecta a resposta. O que um teste sorológico positivo ele fala? Se eu fui exposto ou não. Tá? Então, um teste sorológico, seja ele o tal do IgM ou seja o IgG positivo, ele só fala de uma exposição prévia, ele não fala se a pessoa está doente naquele momento. E aí, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda o que a gente chama de critério clínico epidemiológico, que quem transmite é principalmente o sintomático. Tá? Então, a gente tem muito questionamento assim, olha, eu nunca tive sintomas, eu fiz a minha sorologia e deu IgM positivo, eu posso ser um contaminante? Não. Se não tiver sintomas com pelo menos 72 horas, a gente já indica que não tem risco, é só uma exposição prévia. Então, nós temos um grupo que detecta a presença do vírus e faz diagnóstico da doença, e um grupo do teste sorológico, que detecta os anticorpos, que vê a exposição prévia. 2 pontos que eu acho super importante a gente ressaltar. A informação de exposição prévia, ela traz um benefício muito grande para a gente em termos coletivos, ou seja, eu sei de uma população, de uma empresa, de uma cidade, de um time de futebol, qual é a prevalência, ou seja, quantas pessoas ali já pegaram a doença e qual o risco que eu tenho de ter um surto ou um número grande de pessoas ali. Uma pessoa, então ele traz esse benefício coletivo. Individualmente falando, nós ainda não temos conhecimento científico suficiente para afirmar que existe uma imunidade adquirida, ou seja, eu já tive a doença e não vou pegá-la novamente. Não, claro que não existe ainda não. Acima de 1%, não sei se é 1 ou 0,9%, enfim, no teste?
Ele tem um valor que a gente fala, é acima de 1, a gente traz ele como positivo. É bem possível e bem provável que sim, haja algum grau de imunidade contra a doença. A gente não sabe qual é esse grau e nem por quanto tempo ele permanece, né? Então, a gente tem hoje alguns tipos de gripe que a gente tem imunidade por 6 meses, alguns que a gente tem por 6 anos. A própria MERS, que é aquela do Mediterrâneo, assim, no Mediterrâneo, que é um vírus muito parecido com esse, existem relatos de casos de até 6 anos. E é super interessante notar, semana passada saiu um artigo científico mostrando o primeiro caso identificado com o sequenciamento do genoma do vírus de uma segunda infecção. Na mesma pessoa? Na mesma pessoa. Então, a pessoa teve Covid, curou e pegou novamente. Isso é terrível, Gustavo. Isso é terrível. Por isso que, por exemplo, a gente toma todo ano vacina da gripe. Porque o vírus ele sofre mutações e a gente tem o que a gente chama de cepas diferentes, tipos diferentes do vírus circulando, e a gente tem que vacinar todo ano. Então é bem possível que lá para frente a gente tenha esse modelo de vacina recorrente também para esse coronavírus específico. Ô, Gustavo, deixa eu ver se eu entendi certo. Quer dizer, essa pesquisa que saiu agora, essa reportagem que saiu agora, esse estudo, é que uma pessoa que teve coronavírus teve de novo coronavírus, é isso? Exatamente. Eles identificaram que esses 2 tipos de vírus eram diferentes. Então, os dois eram o vírus da Covid, que a gente chama de SARS-CoV-2, mas eles fizeram uma análise do material genético desse vírus e viram diferença. Ou seja, não era o mesmo vírus que estava ali, era uma segunda infecção. Então, é a primeira evidência. Sintomas? Sintomas. Com segunda onda de sintomas. Os mesmos sintomas. Corre o mesmo risco de ter aquele problema pulmonar, de todo aquele problema todo grave? Como se fosse uma primeira infecção. Mas isso é uma coisa muito dramática. Se a gente parar para pensar. Agora, a gente não pode encarar isso como regra. Isso é a exceção. Então, esses casos vão acontecer. Isso não faz com que a gente não tenha o benefício de uma vacina que está por vir. Pelo contrário, a vacina ela pega essa cepa que é a mais comum que está circulando. Esse é um estudo da China. Então, provavelmente, o vírus já está lá circulando há mais tempo do que em outros locais, e aí ele vai sofrer mutações, como sofre os outros tipos de vírus que causam gripe, o H1N1, o influenza, que é o da gripe comum. Isso é algo bastante comum aos vírus, né? Mas, realmente, a gente ainda não tem 100% de esclarecimento que uma pessoa que pegou não possa ter a doença novamente. Obviamente que a gente acredita que tem um grau de imunidade. Por quanto tempo ela perdura, a gente só vai saber mais para frente. Eu não sei, isso aí é uma notícia bem dramática, viu? Tem várias características, Márcia, que são muito interessantes e desafiadoras nessa doença, né? A gente tem, por exemplo, a gente escuta falar e a gente lê todo dia sobre a tal da IgM, que é o nosso anticorpo que vem no começo da doença, e depois o IgG, que é o anticorpo que traz a memória imunológica e dá imunidade. Uma das características muito claras dessa doença é o que a gente chama de sincronismo. O que é isso? O nosso organismo, na maior parte dos pacientes, produz esses anticorpos ao mesmo tempo. Então, a gente faz esses exames, às vezes tem IgG já aparecendo junto com a IgM, então é um desafio. Eu brinco que o vírus não lê o livro. Esse vírus não lê o livro. Ele se comporta, ele traz uma resposta do organismo de uma forma super heterogênea, traz apresentação clínica, né? Sintomas também extremamente heterogêneos. Então, a gente tem aprendido a cada dia qual é a melhor ferramenta e como a gente utiliza ela para cada paciente. O Gustavo, você já deve ter ouvido essa pergunta milhões de vezes. Eu estou vendo aqui de novo uma pessoa perguntando, Maria de Terra, se esse vírus pode ter sido produzido artificialmente, vamos dizer. Não artificialmente, mas manipulado. Nós não temos evidência disso, né? A gente, em ciência, trabalha muito com a questão de evidência científica, né? O que nós temos evidência é que esse vírus ele veio de um mamífero, né? Ele veio de um mamífero que estava sendo comercializado naqueles mercados de animais, né? Mercados livres, que eles chamam na China, e que um morcego passou o vírus para esse mamífero, que chama pangolim. O que é interessante? Por que o morcego é um animal que tem vários tipos de vírus dentro do organismo? Porque o morcego, como ele tem que voar muito, e ele tem uma mutação específica, ele tem baixíssima resistência, então ele não fica doente. O vírus, ele não é um ser vivo. O vírus depende de um ser vivo para ele se replicar.
Então, uma determinada espécie, como o morcego, que não fica doente e permite que ele se replique dentro do organismo, é tudo o que ele quer, para ele poder se disseminar. E aí a gente entra na evolução das espécies. Então, o que a gente sabe de evidência é que veio do morcego para um mamífero e do mamífero para um homem. Mas olha, esses mercados vivos são terríveis, né? A gente sabe que a população nesses países, como a China e a Índia, basicamente a China, né? Não tem muitas vezes geladeira, não tem como manter os alimentos, né? E eles usam essa história dos mercados vivos. Mas desde do H1N1 que havia um compromisso de que isso não ia mais continuar, porque começou também com o H1N1, né? Isso já tem o quê? 9 anos? E continua a mesma coisa, quer dizer, e agora o mundo inteiro acabou, né, penalizado nessa pandemia por causa desse tipo de contaminação. É uma coisa realmente dramática demais. Eu vou repetir essa palavra porque é muito dramático. A gente vê que nada mudou, né, Gustavo? O que a gente é uma questão cultural, né, a ser discutida, mas esses mercados, eles nada mais são do que a gente aglomerar esses animais que antes eram silvestres, estavam expostos a ter esse tipo de infecção, porque eles tinham contato com morcegos na selva, e aí eles passam a ficar aglomerados e ter contato muito próximo com os humanos. Então, é um ponto bastante interessante a ser discutido, é uma cultura muito clara e muito antiga, né, presente na China, e é algo que a gente tem que ter atenção, né? E aí depende do tipo de vírus, eles circulam em diferentes tipos de animais. A gente tem um vírus muito semelhante a esse coronavírus, que é, né, o SARS-CoV-2, que a gente chama de MERS, que é a síndrome do Mediterrâneo, onde o veículo de transmissão foi o dromedário. E por isso que ele ficou restrito ao Oriente Médio. Porque é ali que a gente tem, tem o dromedário, né? Não é um animal comum em outros locais. Então, um animal de estimação, né? Exatamente. Então, o animal transmissor ele é muito importante para a gente entender na evolução da pandemia da onde ela veio e para onde ela pode ir. Mas a partir do momento que a gente tem um alto grau de contaminação humano para humano, aí é o momento que ela se alastra, né? E a gente tem evidências que essa doença, no início da pandemia, ela tinha em torno de 3,5, ou seja, uma pessoa doente transmitia para 3,5, entre 3 e 4 pessoas, o que é um índice bastante alto. Existem doenças que têm um índice muito maior. Sarampo, por exemplo, é 18, uma pessoa com sarampo transmite para 18, por isso que a gente insiste muito na cobertura vacinal do sarampo, e tem outros tipos de gripe que isso é menor do que 1, que aí a gente já consegue deixar isso de forma mais contida. Agora, Gustavo, quando a gente fala de contaminação, fala-se também na tal da imunidade de rebanho, né? Eu estava lendo até uma reportagem do Bill Gates, ele falando que ele estava falando sobre isso, que ele já dizia que ia ter uma pandemia, que ele já sabia, vamos dizer assim, de longa data, que o mundo poderia estar em vias de ter uma pandemia, né? E falando sobre imunidade de rebanho, que a realidade seria de 30% a 40%, 50%, que essa imunidade de rebanho já daria uma segurança à população. O que você acha disso? Olha, esse índice, que é a tal da prevalência, né? O que é a prevalência? É qual o número de pessoas já foram expostas ao vírus e, em tese, possuem um certo grau de imunidade, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer melhor qual é a imunidade que a gente tem após essa doença, né? Então, qual é o grau e por quanto tempo essa imunidade vai durar. Tendo isso mais conhecido, a gente começa a avaliar qual é o índice da população que tem que ter sido exposta para trazer mais segurança. E por que isso é importante? Porque esses índices são aqueles que a gente vai utilizar mais para frente, quando tiver uma vacina, para falar qual é a cobertura vacinal que a gente precisa ter, para a gente conseguir conter. Então, a gente hoje acredita que seja em torno aí de 30% a 40% a taxa de prevalência da população para que comece a ter a imunidade de rebanho, e ela nada mais é do que uma forma de proteção coletiva, ou seja, eu tendo 30% de pessoas, né, 30% a 40% de pessoas já expostas, o vírus ele não vai se transmitindo. É como se fosse uma barreira natural à transmissão do vírus, porque em algum momento ele vai chegar em uma pessoa que tem imunidade, ela não fica doente, ela não replica o vírus e não passa o vírus em frente. Então, a imunidade de rebanho, ela tem exatamente esse conceito. É bem possível que seja por aí, mas 30% a 40%, mas também a gente precisa de mais evidência para definir exatamente esses números. Agora, falando sobre as vacinas, né?
A gente sabe que tem vários países, né, e vários laboratórios se organizando, já estão testando em muitos lugares, né, inclusive no Brasil, mas a população, de uma maneira geral, fica meio receosa. Estou vendo aqui uma pessoa até que já escreveu o seguinte: será que você pergunta para ele se ele vai tomar a vacina chinesa, né? As pessoas ficam. Ainda tem a vacina russa, aí tem a vacina inglesa, aí tem os israelenses. Quer dizer, como é que fica essa questão toda? Que vacina? Porque eu estava pesquisando, sabe, Gustavo? E eu vi que tem a chinesa, ela usa 2 adenovírus, não é isso? Você pode dar uma explicação?zinha como Claro. funciona essa questão da vacina? A vacina, na verdade, o que ela faz, ela simula um processo de infecção. É como se a gente tivesse infecção, produz anticorpos contra a infecção, e aí a gente passa a ter a imunidade. Como que a gente faz essa vacina? Ela pode ser de várias formas. Existe uma que a gente usa o vírus atenuado ou o vírus morto. Então, eu tenho esse vírus manipulado de alguma forma e vou administrá-lo no paciente, e esse vírus ele faz com que a gente tenha uma resposta imunológica. Existem outros tipos de vacina que a gente chama de vacina de vetor, que eu uso um outro vírus, como é o caso dessa vacina, que usa o adenovírus para que ele seja inoculado. Temos também as vacinas genéticas, que usam material genético, e temos as vacinas sintéticas, que usam proteínas específicas, que nós chamamos de peptídeo, que nós criamos em laboratório, sintetizamos e administramos. Cada uma tem um risco maior de eventos adversos, ou seja, efeitos colaterais, e um grau do que a gente chama de imunogenicidade, ou seja, de grau de resposta do organismo na produção de anticorpos diferentes. Mas o que é comum a todas elas? A necessidade do rigor científico para a gente fazer o protocolo de pesquisa. Então, como funciona um protocolo de pesquisa clínica, que a gente chama, para que uma vacina seja passível de ser administrada? Nós temos que fazer um estudo para ver qual o grau de reação imunológica que ela causa, qual é a segurança que ela traz. Então, a gente tem que ver se ela não causa lesão em outros tipos, em outros órgãos, se ela não dá problema no rim, se ela não dá problema no fígado, quais são os efeitos colaterais que ela pode causar, então a gente chama isso de segurança, e qual é a eficácia que ela traz. Ou seja, uma vez sendo administrada e a gente tendo a resposta do organismo com produção de anticorpo, por quanto tempo e em que nível nós temos isso? Márcia, esses protocolos, eles exigem muito tempo. Só que nós estamos numa situação de pandemia. Então, nós temos uma corrida aí de toda a comunidade científica em fazer isso da melhor maneira possível e no menor tempo possível. Então, a gente utiliza esses ensaios, pesquisas clínicas, né, esses protocolos de pesquisa clínica, para avaliar a resposta, a segurança e a eficácia. E hoje o grande objetivo é reduzir o tempo que a gente tem isso. Agora, certamente nenhuma vacina vai a mercado para ser administrada em pacientes se ela não passar por essas fases, né? Então, essas próprias vacinas... Hoje a gente tem mais de 200 vacinas em estudo no mundo. 200? Mais de 200. Em diferentes momentos. Algumas ainda estão em testes só em animais, outras já estão em testes em humanos, como a gente tem essas duas aqui no Brasil. Quando elas estão em humanos, elas já estão nessa fase de avaliar segurança ao paciente e a eficácia da vacina, né? Mas isso exige um número muito grande de pacientes sendo monitorados. Então, a gente administra a vacina, compara com uma população que tomou uma outra vacina para ver se que é quase que um placebo, né? Nesses 2 protocolos que acontecem no Brasil, é utilizar a vacina de meningite para acompanhar e comparar como é o desfecho desses pacientes, como cada um se comportou. Então, isso leva meses, mas para qualquer vacina ser ofertada para a população, ela vai ter que ter os estudos científicos muito bem divulgados, a comunidade científica está extremamente antenada nisso. Pois é, porque sempre que a gente ouve falar em vacina, a gente sabe que as vacinas às vezes duravam 5, 10 anos para serem produzidas, tem que ser muito bem testada por causa dos tais efeitos colaterais, porque o que a gente sabe é que quando é testado uma população reduzida, é uma coisa, mas quando você testa milhares de pessoas, podem ter outros efeitos que apareçam, né? Eu já ouvi até de um pesquisador dizendo, é aí que aparecem os defeitos da vacina. Então, isso gera uma certa insegurança também, né? Exatamente. Mas tem 2 aspectos que eu acho super interessantes
o quanto a evolução da tecnologia permitiu que a gente caminhasse de uma maneira mais rápida, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro vírus foi isolado em dezembro na China, né? O primeiro paciente com a Covid-19, na época não era nem esse o nome da doença, mas em janeiro a gente já tinha disponível para a comunidade científica qual que era a sequência do material do DNA desse vírus, né? Ele é um vírus de RNA que a gente fala, mas a gente conhecia a sequência genética desse vírus. E aí a gente viu, com isso a gente conseguiu desenvolver os testes de uma maneira super rápida. Pra você ter uma ideia, a gente já tinha em fevereiro teste disponível específico para esse coronavírus aqui no Brasil, aqui na DASA, porque a gente já conhecia como era o material genético desse vírus. E nisso percebeu que ele é muito semelhante a outros tipos de coronavírus. Então, todo o conhecimento acumulado na produção de vacinas desses outros coronavírus foram fundamentais para a gente conseguir ganhar tempo. A gente não iniciou do zero, mas sim de algo que era muito semelhante, né? Então, isso tem um aspecto de tempo de desenvolvimento de vacina super importante. E é claro que a gente tem também um financiamento muito grande por todos os países, o interesse da comunidade científica. Acho que hoje não existe uma universidade ou uma empresa que trabalhe com saúde que não tenha uma energia totalmente focada em desenvolver ferramentas aí, tanto para diagnóstico quanto para prevenção de coronavírus, dada a necessidade que a gente tem, né? E dado que é muito claro, né, o que isso causou aí no mundo. Pois é, aqui no Brasil, como é que está a nossa situação? A gente está vendo que está sendo testado o AstraZeneca, feito com a Universidade de Oxford, né? Como é que está isso tudo, Gustavo? Nós temos hoje 2 protocolos de pesquisa clínica em andamento no Brasil. É o que a gente chama de fase 3, que já é essa fase mais ampla, onde a gente já avalia segurança e eficácia. Existem várias outras conversas, porque assim como acontece para qualquer tipo de vírus, não vai ser uma vacina que vai dar cobertura para a população, não vai ser um único fornecedor, vão ser vários. Então a gente vai ver mais outras pesquisas clínicas acontecendo no Brasil em breve, com outros tipos também de vacinas, não só essas de vetores, mas as genéticas, as de peptídeos sintéticos. Então a gente tem que ter um arsenal de ferramentas, porque, de novo, assim como aconteceu no teste, que o mundo inteiro começou a competir pela mesma máquina, pelo mesmo reagente, isso vai acontecer com as vacinas. Então, a gente vai ter que ter esse arsenal bastante amplo para que a gente consiga lidar com isso. Então, são tempos diferentes, mas cada dia a gente tem aprendido. É interessante dizer que as vacinas que estão hoje em estudo já começaram a ter seus resultados publicados, de forma parcial. Resultados positivos, geralmente vacina dá pouco efeito colateral, geralmente uma dor local, febre, uma síndrome gripal leve, e essas vacinas têm apresentado isso, mas o grande desafio aqui não está nem tanto na segurança, mas na eficácia. Qual é o nível de anticorpo que eu tenho como resposta após eu ter aplicado a vacina? Então, os estudos estão agora focados muito nesse aspecto. E a gente sabe que, dependendo do tipo de vacina, a gente vai ter respostas diferentes. Algumas vacinas vão dar um grau de imunidade maior do que outras. Então, eu tenho que aplicar mais doses dessa, por exemplo. Então, agora, o que está acontecendo é o recrutamento desses indivíduos, aplica a vacina, eles passam por vários protocolos de consultas médicas, de dosagem desses anticorpos, para ver qual é o grau de imunidade que elas estão levando. Essa variedade de vacinas também. E como é que a gente vai escolher qual é a vacina que eu devo tomar? Vamos dizer assim. Em primeiro, a população ela é definida de forma muito precoce, né? Então, a gente teve lá uma epidemia de H1N1, não foi nessa mesma proporção, mas nessa epidemia de H1N1 nós tivemos um aprendizado em saúde que era definir as populações prioritárias a serem vacinadas, que são aquelas que estão mais expostas, ou aquelas que têm um maior risco se adquirirem a doença. Então, são as pessoas de grupo de risco, são os idosos, os profissionais de saúde, os profissionais essenciais. Esses são duas populações bastante interessantes, né? Por que a gente prioriza profissional de saúde e profissional essencial? Segurança pública, por exemplo. Imagina um surto na polícia militar e a gente tem um apagão de polícia militar na rua. Isso é um perigo. Imagina uma população de um hospital, profissionais da saúde, que tem um surto e aí eu não tenho pessoas para atender as pessoas que precisam, né? Então, a gente parte por prioridade de população. E depois, de fato,
as vacinas que tiverem disponíveis vão ser aquelas que tiveram sua segurança e sua eficácia demonstrada. Então, a gente vai estar muito seguro para utilizar. Eu não acredito que nenhum país, eu não acredito que o Brasil vá registrar qualquer vacina que não tenha estudos científicos claramente demonstrando seus benefícios. Pois é, a gente tem, em São Paulo, a gente tem também uma pesquisa grande do acordo que foi feito com a China, né? Com o laboratório chinês. E tem aqui também esse com a Universidade de Oxford, né? Como é que a gente vai saber, como é que vai ser essa distribuição dessas vacinas? Como é que deve ser isso? Porque você tem que comprar muito dessas vacinas, o Brasil está fazendo parte desse pool de países, né? São 90 países, se eu não me engano, né? O Brasil está na parte dos países que têm renda média, não está junto com os países que têm uma baixa renda, que esses vão ter uma ajuda, né, muito grande, junto com os países que são os países, vamos dizer assim, ricos. O Brasil está no país de média renda. Como é que você acha que vai ser esse encaminhamento? Porque a gente sabe que teve aquela corrida para os respiradores e certamente vai ter uma corrida grande para as vacinas também, né? É bem possível que nós tenhamos uma política pública bem direcionada a isso, priorizando populações, né? Então, tipo de população, como essa que eu disse, grupo de risco, idosos, profissionais essenciais, segurança pública, profissionais de saúde, mas em algum momento a gente também tem o setor privado disponibilizando vacinas no setor privado, propriamente dito. Então, possivelmente a gente vai passar por fases. Como foi com o teste? O teste foi dessa mesma forma. Eu me lembro que no começo da pandemia, a gente ainda tinha talvez 2, 3 casos já detectados no país. Nós, como laboratório, não oferecíamos os testes nas nossas unidades. Por quê? Porque senão eu iria estimular uma pessoa doente a ir numa unidade que eu tinha pessoas com câncer, diabéticos, idosos fazendo seus outros exames. Então a gente fazia só coleta domiciliar. Hoje nós já temos mais de uma centena de unidades 100% dedicadas a atender pessoas com suspeita de Covid. Então com a vacina vai ser da mesma forma. A gente vai tomar medidas diferentes conforme o andamento e a disponibilidade desses produtos, né? Principalmente da vacina. Então, eu acredito que a gente tem uma política pública de curto prazo, assim que elas estiverem disponíveis, talvez aí no primeiro semestre do ano que vem, priorizando essas populações, e depois a gente vai tendo complementação de outros tipos de vacina e de outros tipos de empresas oferecendo isso também, porque o grande foco e o grande benefício vai ser vacinar o maior número de pessoas possível. Gustavo, sendo realista, bem realista, você acha que essa vacinação em massa vai começar quando? Olha, eu acho que sendo otimista, a gente pode falar do meio do ano que vem. Tá? A gente tem visto aí uma série de notícias que isso pode ser mais rápido, eu espero que seja. Agora, pelo andamento dos estudos, pela necessidade do número de pessoas a serem incluídas nesse estudo para demonstrar, de novo, a eficácia, essa segurança, eu acredito que isso seja mais, que inicie no meio do ano que vem. Existe também, Márcia, a necessidade de produção dessas vacinas. Nós estamos falando de uma larga escala, né? Então, é muito interessante que vários protocolos têm falado do que a gente chama de transferência de tecnologia dessas fábricas para diferentes países. Então, montar uma fábrica dessa, com transferência de tecnologia, com padrão de qualidade, não é trivial. Não é trivial. Então, eu acredito que a gente tem um tempo ainda para percorrer e para entender um pouquinho como vai ser a evolução desses protocolos de pesquisa clínica que estão acontecendo. Gustavo, para a gente ter uma segurança que a população foi vacinada e que existe uma segurança para as pessoas voltarem a uma vida mais normal, quantas pessoas no Brasil deveriam ser vacinadas? Você tem esse cálculo? Esse cálculo vai depender muito, quando a gente tiver a vacina disponível, de qual é a proporção de pessoas que a gente tem no país que já foram expostas e qual é esse índice de transmissibilidade, que é um indicador fundamental, né? Então, se esse índice for muito alto, a gente tem que ter uma cobertura maior. Se esse índice for um pouco mais baixo, a gente vai ter que ter uma cobertura menor. Isso ainda não tem definição. A gente não sabe ainda qual vai ser. A gente sabe que não é tão grande como o sarampo. Uma pessoa com sarampo transmite para 18. Por isso que a cobertura de sarampo ela tem que ser no mínimo 80%. Ela é altíssima. Senão a gente tem surtos muito rápidos.
mas ela vai ser alguma coisa menor do que isso. A gente ainda não tem esse número, mas é interessante dizer que neste momento, essa avaliação epidemiológica e aí o uso desses testes sorológicos que detectam quem já foi exposto e quem ainda não foi, eles vão ser muito importantes. E também para a gente ver o que a gente chama de soroconversão pós-vacinal, ou seja, eu tomei a vacina, será que eu passo a produzir anticorpos? Todo mundo aqui já fez aquele teste de hepatite, que é o anti-HBS, que é um daquele perfil de hepatite B, que ele nada mais é se a gente teve resposta à vacina. Então, provavelmente, a gente vai ter algum tipo de abordagem também para aquelas pessoas que tomaram vacina, para avaliarem se elas passaram a produzir anticorpos e se elas estão, então, imunes à doença. Gustavo, eu estava lendo também que a vacina da China é feita em 2 etapas, que eles estão testando lá na China, né? Porque eles usam 2 adenovírus, né? Diferentes. Então, eles primeiro injetam um, aí depois esperam, não sei se é 15 dias ou 20 dias, e injetam o segundo. Essas vacinas que estão sendo produzidas aqui, que poderão ser aplicadas no Brasil, serão vacinas de 2 doses ou uma dose só? Hoje, principalmente essas vacinas, por que eles fazem dessa forma, né? Você vai fazendo, a gente chama de inoculação, é como se eu fosse fazendo o vírus perdendo força ao longo do tempo para ele não causar um dano maior ao paciente, tá? Por isso que ele passa por esses protocolos. As vacinas, o que nós temos visto aí de publicação, as vacinas que usam o vírus atenuado ou material genético ou um vetor, elas bem possivelmente terão a necessidade de 2 doses, né? Então, isso já é até um dos protocolos de uma das vacinas que está sendo testada no Brasil, ampliação agora para uma 2ª dose dentro do protocolo de pesquisa clínica. Nós acreditamos que algumas vacinas genéticas e essas de peptídeo, elas podem gerar uma resposta imunológica um pouquinho mais forte, maior, e talvez elas tenham uma oportunidade aqui de ser uma dose única. Mas isso também vai ter que passar por todas as mesmas fases de pesquisa clínica para que a gente consiga evidenciar esse tipo de resposta. Mas já se sabe se essa, por exemplo, que é de Oxford e AstraZeneca, se é uma dose ou 2? Já tem algum estudo sobre isso? Já tem estudos dizendo que eles estão avaliando a 2ª dose. Que a primeira, uma única, eles já estão avaliando a 2ª dose. Quer dizer que numa perspectiva otimista, a gente só vai achar que a vida poderá voltar com uma liberdade maior, sem máscara, vamos dizer assim, sem tantos cuidados, só no final do ano que vem, é isso? Eu acho que vai ter uma mudança bastante importante, Márcia, no comportamento, né? Então, eu sempre brinco que, diferente aí de outros países, né, a gente se sentia mal se a gente estava com algum tipo de sintoma de gripe e não ia trabalhar. A gente se sentia mal por isso. Mas como eu não vou? Olha, que absurdo isso. Só uma... Agora a gente... Exatamente. Agora a gente está percebendo que, olha, os orientais, por exemplo, qualquer tipo de sintoma, máscara para andar. Uma coisa muito boa de se introduzir na cultura, né, de todo mundo. Exatamente. Usa máscara, não passa para ninguém. Exatamente. Então, assim, obviamente que a gente tem vacina, imunidade de rebanho, a gente tem uma cultura nova, tudo isso vai se somando e vai trazendo aí um benefício da forma que a gente lida com essa doença, né? Mas certamente vai ter, na minha opinião, uma mudança de hábitos muito grande, principalmente nessas questões de aglomeração, né? Então, isso vai ser talvez muito ainda discutido, como a gente vai tratar show, evento esportivo, porque é onde a gente tem maior aglomeração de pessoas. Né? Exatamente. Então, essas questões eu acho que elas ainda vão ser ainda mais compreendidas, de fato. A gente, acredito, vai se cuidar melhor em termos de hábitos, né? Então, hoje a gente sabe que nesses protocolos de retomada, hoje uma das coisas que a gente mais discute, dado o momento da pandemia no Brasil, é como retomar o trabalho, né? Qual é o nível de segurança de cada uma das ferramentas que a gente aplica na retomada. E, por exemplo, que um colaborador de uma determinada empresa que está retomando, ele não ir trabalhar se ele tiver qualquer tipo de sintomas, isso é de altíssimo nível de segurança para a empresa. Medir temperatura, testar os sintomáticos, comunicar. A gente começou falando de comunicação, é fundamental. A comunicação que a empresa faz aos seus colaboradores, até incentivando o uso desses novos hábitos, ela é de altíssima segurança para você conter novos surtos, porque eles acontecem, né? A gente está vendo agora na Europa vários países já numa segunda onda. Então, eles passaram pelo pico,
chegaram a um número muito baixo de casos e agora começa a abrir, começa a ter mais contaminação, começa a ter necessidade de novas quarentenas, Quer dizer, novos eles não lockdowns. tiveram imunidade de rebanho. Não tiveram imunidade de rebanho. De certa forma, eles tiveram em algumas regiões. De novo, isso tem a ver com prevalência. Então, nunca vai ser comum a todas as regiões de um mesmo país. Então, possivelmente, em alguns locais, isso é muito menor, em alguns locais que teve uma baixa prevalência no início, de repente tem alguém que trouxe o vírus para cá. Então, é uma questão muito local, como a gente faz essa gestão. Mas, de certa forma, e isso que a gente tem discutido muito agora na comunidade científica é qual é o grau de imunidade que a gente tem e por quanto tempo ela vai permanecer. Será que ela fica 3 meses? Será que ela vai ficar mais de 1 ano? Então, a gente tem que passar por essa pandemia, fazendo vários protocolos, testando pessoas de forma seriada para entender, uma vez que eu produzo esses anticorpos, por quanto tempo eles ficam dentro do organismo e se realmente eles neutralizam o vírus. E aí tem testes específicos para isso também. Existem várias outras formas de imunidade que a gente tem estudado também, que é a gente chama de imunidade celular, que não é por produção de anticorpos, mas é por um mecanismo de ataque da própria célula, que a gente tem conseguido trazer evidências também. Então, assim, tem sido um aprendizado a cada dia com essa doença. Pois é, e quando é que a gente vai poder ter mais segurança? Essa é a grande questão, né, Gustavo? Que passa na cabeça de todo mundo o tempo todo. Será que eu vou poder sair? Será que eu vou poder voltar a trabalhar? Será que eu vou comer num restaurante? Será que meu filho vai para o colégio? Meu filho vai para a universidade? Né? As pessoas estão com a vida, vamos dizer assim, de uma maneira geral, em suspenso. E a economia precisando funcionar, porque senão, como é que as pessoas vão ter? Sem trabalho, né? Sem renda, sem produzir. Virou um dilema muito complicado, né? No mundo atual. A gente tem essas duas questões. A gente tem, por um lado, uma necessidade de retorno de economia. A gente tem uma série de pessoas, portadores de doenças crônicas, por exemplo, que estão em casa e às vezes não estão fazendo os seus exames de rotina como deveriam estar fazendo, não estão indo nas consultas médicas. Mas, por um outro lado, a gente também tem a disseminação da pandemia que a gente tem que conter. Então, é super importante esses protocolos de como retomar. Né? A gente tem o quando e tem o como. Né? Então, o quando a gente tem como base o que acontece em cada uma das regiões, então a gente já tem vários municípios retomando, como a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, e aí o como retomar é tão importante quanto. Então, quantas pessoas vão trabalhar, como eu distancio essas pessoas dentro, a gente não pode ter reunião com mais de 5 ou 10 pessoas, a gente não vai fazer evento, a gente vai usar máscara no trabalho, então esses protocolos são super seguros. E a questão das escolas, que tem sido ainda super questionada e discutida, ainda não é uma certeza, porque as crianças elas são assintomáticas. Então, elas pouco apresentam sintomas, mas elas não conseguem, né? Elas não obedecem ao distanciamento social como um adulto. É Então, difícil. elas disseminam o vírus muito rápido. Então, a grande questão para as escolas é exatamente isso. Não é só pelas crianças, mas elas são fontes de rápida transmissão. Então, como a gente conter isso? Eu até estava lendo também uma reportagem, porque você sabe, quando eu vou fazer um assunto, eu fico tentando ler tudo que eu posso para poder estar bem dentro desse assunto. Eu estava lendo que a Inglaterra fez uma pesquisa em alguns hospitais que crianças que foram expostas ao Covid desenvolveram diabetes 1, que é uma coisa assim que eu fiquei, nossa, a gente já sabia daquele outro problema neurológico que já aconteceu, uma síndrome que aconteceu em algumas crianças em Nova York e também na China, mas essa do hepatite, da diabetes 1, eu não sabia. Quer dizer, as crianças podem não ter, assim, em grau aparente, né, vamos dizer assim, a serem assintomáticas, mas elas podem desenvolver problemas graves também, né? As crianças, em geral, elas são assintomáticas. Elas têm o que a gente chama de síndromes bem específicas que podem ser mais graves. Então, a gente chama de Kawasaki, né, que é o nome que é uma dessas doenças, que, na verdade, é uma forma de reação do organismo e é um quadro que ele pode ser bastante severo. Mas, de novo, a gente tem aprendido muito com isso. Então, hoje já tem várias evidências de algumas formas clínicas bem específicas da doença em crianças, mas essas doenças de longo, né, o que o vírus pode causar como efeito
adverso ou uma sequela, isso ainda vai ter que ser mais estudado, para a gente conseguir definir aí o que a gente chama de causa-consequência, né? Dessa correlação entre a presença do vírus e um determinado tipo de desenvolvimento de uma outra doença. Até também saiu em alguns lugares, eu tenho amigos também fora do Brasil, que algumas pessoas que tiveram coronavírus desenvolveram problemas cardíacos, que isso também pode ser e outros problemas neurológicos, né? Então, é uma coisa que ainda está muito pairando na cabeça de todo mundo como uma grande ameaça, né? Exatamente. O vírus, ele entra na célula por um receptor específico. Então, qualquer órgão que a gente tenha que tem esse receptor, ele pode receber o vírus. Então, no caso da Covid-19, por exemplo, o coração é um órgão que apresenta muitos desses receptores. Então, a gente tem casos de complicações cardiológicas. O próprio intestino apresenta também. Então, a gente tem casos de pacientes com Covid com um quadro muito mais intestinal, com diarreia, mudança de hábito intestinal do que respiratório. O pulmão também apresenta bastante, por isso que ele é mais respiratório. Então, certamente, assim, o vírus ele infecta o organismo como um todo e ele se manifesta dependendo do paciente. Por isso que a gente fala que a heterogeneidade clínica dessa doença é muito grande. É super desafiadora. Não, Gustavo, teve algum vírus que teve essa heterogeneidade? Ou esse Covid-19 é o primeiro a aparentar isso? Eu acho que todo vírus traz um desafio. O vírus não é fácil lidar com vírus, porque eles sofrem muita mutação e eles podem trazer essa heterogeneidade. O que eu acho que a gente tem aqui de muito novo é vivendo isso de uma maneira, com um número absoluto de casos brutal, né? Então, o fato de ser uma pandemia, com uma apresentação clínica muito diferente, o fato de nós termos conhecimento científico suficiente para fazer teste rápido, né, desenvolver de forma mais rápida os testes rápidos, não aquele teste rápido, isso trouxe também um desafio, né? Por exemplo, a gente nunca usou sorologia, que é essa detecção de anticorpos, para doenças virais respiratórias. E hoje a gente tem utilizado, e ela tem o seu benefício. Então, tem muito de... Quanto mais ferramenta eu tenho, mais eu conheço aquela doença e mais eu descubro as suas adversidades e isso torna cada vez mais desafiador. Entendi. Olha, Gustavo, nós estamos acabando aqui o nosso tempo. Eu quero te agradecer muito. Foi muito esclarecedora aqui a sua entrevista. Acho que você deu alertas importantíssimos. Temos que continuar, então, lavando as mãos bem, né? Usando máscara, não é isso? Exatamente. Se protegendo, porque é a única forma da gente continuar nesse período até ter algum tipo de segurança com as vacinas e com a imunidade de rebanho. É isso, Gustavo? É isso aí. É uma responsabilidade de todo mundo, né? Eu acho que o combate aqui à Covid-19 em qualquer lugar do mundo é uma responsabilidade coletiva. Isso tem, né, seguir essas recomendações é de altíssimo nível de segurança. A gente tem que se cuidar, não pode deixar de cuidar da saúde, principalmente os doentes crônicos, os doentes oncológicos. A gente tem que manter também o cuidado da saúde. E escolher com critério qual vacina vai querer tomar. É isso aí. Vamos aguardar todos os estudos, né? Tá bom. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer. Eu que agradeço, Márcia. Foi um meu prazer. Boa noite. Boa noite. Gente, foi ótimo. Ele deu coisas técnicas precisas. A gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que usar máscara. É isso, né? A vida entrou num outro ritmo e a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Mas aí, vamos ter esperança, fé que a gente vai chegar e vai conseguir superar tudo isso. Bem, eu vou me despedir de vocês, dizer que quarta-feira que vem nós teremos uma live, assim, eu estou querendo trazer uns assuntos diferentes para vocês. Vamos entrevistar aqui o príncipe Dom João de Orleans e Bragança. Nós vamos falar sobre parlamentarismo monárquico, vamos falar sobre as monarquias, vamos dar um passeio pela Europa, falar como é que funciona isso, né? Quem são esses personagens e por que essas casas reais se mantêm no mundo moderno, de que forma isso acontece, tá bom? Então, um abraço grande e carinhoso para todos vocês e até quarta-feira que vem com o príncipe Dom João de Orleans e Bragança.